O sensor que nós utilizamos para fazer as medições foi o Thermopar. E o Thermopar são sensores de temperatura simples, robusto e de baixo custo. E por isso eles são amplamente utilizados nos mais diversos processos de medição de temperatura. E o Thermopar ele é constituído de dois metais distintos que dessa maneira formam um circuito fechado e gera uma força eletromotriz que, quando conectado ao instrumento de leitura, consegue fazer a medição pela diferença de potencial. Para a execução do experimento proposto, nós utilizamos um corpo de prova cilíndrico que foi faceado e furado com uma broca de 6 mm de diâmetro externo para a inserção do Thermopar, que fará a medição de temperatura do corpo de prova durante o aquecimento e resfriamento. Nós usamos um forno confeccionado em chapa de aço tratado, com isolação feita por tijolos isolantes. Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de mais ou menos 7%. O meio de aquecimento dele é por convecção. Para fazer a parte do resfriamento, utilizamos um isopor por ser um material barato e ser um bom isolante térmico. Com a temperatura do forno estabilizada, vamos inserir o corpo de prova em temperatura ambiente de 22 graus. Para fazer a medição, vamos usar o Thermopar, que vai ser inserido na cavidade que foi feita, dessa forma. Abrir a tampa para inserir o corpo de prova. E dessa forma começar a medição. Essa tabela mostra a medição da temperatura do meio para o experimento de aquecimento do corpo de prova. Nestas, a temperatura que deve ser considerada é a em vermelho. As medições foram feitas com intervalos de 5 em 5 minutos, para garantirmos que a temperatura do meio era constante. Essa segunda tabela trata da medição das temperaturas do aquecimento do corpo de prova ao longo do tempo. As medições foram feitas com intervalos de 1 minuto. A temperatura inicial do corpo de prova foi igual a 21 graus Celsius. A primeira temperatura foi de 68 graus. A segunda, de 108. A terceira medição foi de 165. A quarta medição foi de 214 graus. A quinta medição foi de 254 graus. A sexta medição foi de 295 graus. A sétima foi de 335 graus Celsius. E a oitava de 357 graus Celsius. Essa parte do nosso trabalho, vamos falar da lei do aquecimento de Newton. Essa lei diz que a variação da temperatura em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio. Olhando para esse EDO, podemos perceber que é um EDO separável, pois podemos passar o T menos Tm para o lado esquerdo da equação e o dt para o lado direito da equação. Para resolver as EDOs de separáveis, devemos integrar dos dois lados, da seguinte maneira. Integral de 1 sobre t menos tm, dt, é igual a integral de k, dt. A integral de 1 sobre t menos tm é ln de t menos tm. E a integral de k, em relação a t, é kt mais uma constante. Desse lado também teríamos uma constante, só que a soma da constante do lado direito com a constante do lado esquerdo dá uma constante só. Para isolar a variável t, devemos aplicar desse lado da equação exponencial e deste também, ficando t menos tm é igual a e elevado a kt mais c. E elevado a kt mais c é a mesma coisa que e elevado a kt vezes e elevado a c. E e elevado a c é uma constante, então fica e elevado a kt vezes essa constante. Passamos o t ou tm para o lado direito da equação, ficamos com t igual a tm mais c vezes e elevado a kt. Então, temos que t de t é igual a tm mais c e elevado a kt. Após encontrar a equação, a gente vai aplicar o PVI, onde a temperatura inicial é igual a 21 graus Celsius, a temperatura após 1 minuto é igual a 68 graus Celsius e a temperatura do meio, que é a temperatura do forno, é igual a 580 graus Celsius. Substituindo na equação t de zero, a gente vai encontrar, a gente tem o objetivo de encontrar a constante, onde com a exponencial de k vezes o t, se o t for igual a zero,
ela vai ficar igual a 1, eliminando a segunda variável. Então, aqui, trocando aqui, 580 mais C vezes a exponencial de K vezes 0, aí passando para baixo, dá igual a 21, que é igual a 580 mais C. Passando 580 para o outro lado, dá menos 559 igual a C. Substituindo o C na equação, fica temperatura em função do tempo igual a 580 menos 559 vezes a exponencial de K vezes o T. Agora, substituindo a temperatura após 1 minuto na equação, a gente tem o objetivo de encontrar o K. Então, fica temperatura após 1 minuto é igual a 580 menos 559 vezes a exponencial de K vezes 1. 68 é igual a 580 menos 559 vezes a exponencial de K. Passando 580 para o outro lado, fica, e já dividindo 559, fica menos 512 dividido por 559 é igual a menos a exponencial de K. Aplicando o logaritmo dos dois lados, fica K é igual a ln de 512 dividido por 559. E isso dá um resultado igual a menos 0,0878. Substituindo na equação, a gente encontra aqui a temperatura em função do tempo é igual a 580 menos 559 vezes a exponencial de menos 0,0878 vezes T. Após obtida a equação da temperatura em função do tempo pelo PVI, nós calculamos então quais seriam as 8 temperaturas com intervalos de 1 minuto que deveriam bater com as medidas realizadas no experimento. Aqui a gente apresenta em azul todas as calculadas e em vermelho todas as que foram medidas. A gente consegue perceber que, como a gente usou a temperatura inicial e a temperatura após 1 minuto para calcular essa equação, que as primeiras medidas são bem próximas, mas no final elas ficam bem distantes, chegando aqui a dar um intervalo de mais de 50 graus Celsius. A gente consegue perceber então, pelo esboço do gráfico, que aqui a gente apresenta em preto os pontos medidos e em azul os pontos calculados. Percebe-se claramente que no começo os pontos são bem próximos uns dos outros, mas que quanto mais o tempo vai passando, mais esses pontos vão se distanciando. E a gente consegue ver aqui em vermelho o que seria a curva de aquecimento do material dentro do forno. E a gente percebe então que as medidas em azul, que são as calculadas, estão bem distantes. Com base nesse esboço do gráfico, a gente consegue perceber também que a temperatura 1 e a temperatura 2 medidas estão também distantes da linha de aquecimento. Então a gente vai recalcular o PVI usando dessa vez as temperaturas 3 e 4, que estão bem mais próximas da linha, a fim de obter resultados mais precisos. Montando então agora o novo PVI, usando as temperaturas nos tempos 3 e 4, nós obtemos então essas duas equações. Com elas nós montamos um sistema para poder encontrar as variáveis C e K. Isolamos então na equação de cima a variável C e colocamos ela na de baixo para encontrar então um novo valor de K. Com esse novo valor de K, nós substituímos nessa equação de C aqui, que ele estava isolado, e obtivemos então um novo valor de C, que dá aproximadamente menos 605. Com esses novos valores de K e C, nós montamos uma nova equação da função temperatura em função do tempo, e com essa nova equação nós calculamos mais uma vez as 8 temperaturas, quais seriam. Elas então, observando pelo gráfico, a gente consegue perceber que elas já estão bem mais próximas das temperaturas medidas, elas estão aqui representadas em vermelho, e elas estão também bem mais próximas da curva de aquecimento do material dentro do forno. Para fazer o resfriamento, utilizamos o corpo de prova com o isolamento e colocamos dentro do isopor com água e gelo. Esta tabela trata da medição das temperaturas do isopor com gelo e água usados para o resfriamento do corpo de prova ao longo do tempo, com intervalos de 5 minutos cada.
Percebe-se que a temperatura do meio se manteve constante durante todas as medições. Aqui podemos ver as medições das temperaturas do resfriamento do corpo de prova ao longo do tempo. As medições foram feitas com intervalos de 1 minuto. A temperatura inicial do corpo de prova também foi igual a 21 graus Celsius. A primeira medição foi de 6 graus. A segunda medição foi de 3 graus. A terceira medição foi de 1 grau. A quarta medição também foi de 1 grau. A quinta, a sexta, a sétima e a oitava medições estabilizaram em 0 grau. A dedução utilizada para a lei de resfriamento de Newton é a mesma que utilizamos para a lei de aquecimento de Newton. A equação formada, então, é a T de T, que é temperatura em função do tempo, é T do meio mais uma constante que multiplica E elevado a KT. Utilizando o PVI, temos que K vezes a temperatura de 0 igual a 21, a temperatura de 1 igual a 6 e a temperatura do meio igual a 0. Utilizando a temperatura inicial igual a 0, encontramos que a constante C vale 21. Substituindo C na equação, temos que temperatura em função do tempo é igual a 21 vezes E elevado a KT. Agora teremos o processo para descobrir o K. Utilizando T de 1 igual a 6, encontramos o valor de K, que vale menos 1,2528. Com isso, temos a nova equação, que é temperatura em função do tempo igual a 21, que multiplica E elevado a menos 1,2528T. A partir disso, encontramos essa equação que relaciona a temperatura em função do tempo. Calculamos a partir dela a temperatura dos tempos de 1 a 8 minutos e comparamos com o que foi medido. E esboçamos esse gráfico. Nesse gráfico é possível perceber que o calculado está muito próximo do real, já que o valor calculado são esses x em azul e os pontos pretos, o valor real.